Boa noite, boa noite. Espero que esteja todo mundo bem, com muita saúde. Estamos mais um dia de live aqui, agora às quartas-feiras. Tivemos que fazer um ajuste na nossa agenda de lives, tá? No nosso calendário, mas como eu sempre digo, o compromisso permanece o mesmo, tá? Então, barulho de buzina aqui perto, mas trabalhar em casa tem dessas coisas. Então é isso, pessoal. Boa noite para vocês. Boa noite quem tá chegando. Boa noite, Thaís. Boa noite. Boa noite, Daisy. Sejam muito bem-vindas. Hoje a nossa live tem o seguinte tema: as 5 coisas que você precisa saber antes de negociar uma dívida ou algumas dívidas. Bom, antes de mais nada, eu quero te convidar a conhecer meu canal no YouTube chamado Organiza Finanças. Essa semana, se Deus quiser, já vai entrar vídeo novo lá, tá? Dá essa força pra gente, curte, assiste pro Instagram entender como relevante, o Instagram não, o Facebook, entender como relevante e ajudar a nossa mensagem a se espalhar aí para o maior número de pessoas. E também conheça o nosso blog Organiza Finanças. Também temos material lá, feito tudo com muita dedicação, com muito carinho, tá ok? Então vamos lá. Operação Fechando as Contas 2021. Tô passando durante todas essas semanas para você todo um processo para que você compreenda como sair das dívidas. Ah, Cíntia, mas eu não estou endividado, essa live não é para mim. Por que não? Se você tem dívidas, o que é uma dívida? Dívida é um compromisso que você assumiu de pagar daqui a algum tempo. Então, se você fez uma compra parcelada hoje, mesmo que ela caiba no seu orçamento, ela esteja tudo ok, ela não deixa de ser uma dívida. E aí você pode também aprender a amortizar essa dívida, a pagar essa dívida mais rápido e se livrar dela. Então, é para você que tem dívidas, está com problema de inadimplência, para quem não está. Então, serve para todo mundo. Então, você precisa conhecer essas 5 coisas, porque muitas pessoas perguntam, parecem bobas, mas ainda existem dúvidas. Combinado? Então, vamos lá? Vamos começar? Então, 5 coisas que você precisa saber antes de negociar as suas dívidas. Bom, primeiro eu quero esclarecer uma coisa. Nada do que eu venho falando nesse processo tem a ver com calote. Você não vai deixar de pagar. Se você fez uma dívida, um compromisso, você precisa pagar. Então eu nunca vou dizer para você assim, não precisa pagar. Precisa. O que eu quero que você entenda é que, dependendo da situação que você está, você precisa de uma estratégia, você precisa de esclarecer quais são as prioridades, você precisa aprender a reorganizar as suas finanças. Então, não é um incentivo a não pagar, muito pelo contrário, mas sim fazer um programa de pagamentos, compreendendo a sua situação atual, a sua história, as suas necessidades, tá? Se é um caso de desemprego, aí eu peço para você ter ainda mais tranquilidade, mais calma, porque nesse momento você precisa garantir a sua sobrevivência, não é verdade? Então, você está passando pelo desemprego? Tenha mais calma ainda na hora de decidir seus próximos passos. Porque você pode ter um dinheiro agora e aí você não sabe por quanto tempo você vai estar nessa situação. Espero que por pouco tempo, mas você precisa manter a sua casa, manter a sua vida por um tempo, né? Talvez sem um emprego. Então você precisa ter muita calma, como diz aquela frase, muita calma nessa hora. Combinado? Então vamos lá, a primeira dica? Vamos lá, primeira coisa que você precisa conhecer. Nós vamos passar por um novo estágio nas próximas semanas. Vamos falar sobre portabilidade, vamos falar sobre negociação, se vale a pena pegar um empréstimo, vamos falar até sobre investimentos, porque o meu propósito é sair de uma condição de desorganização financeira, de dificuldade financeira e te levar lá para o investimento. Quero tirar você aqui, ó, do A, esse A, o ponto A é o quê? Do endividamento, daquela vida que às vezes não é de inadimplência, mas é aquela vida bem sequinha, sabe?
ali ó, o que ganha já está comprometido, não tem um respiro, não tem uma reserva, não tem nada. Então, é desse ponto que eu quero tirar você e quero levar você lá para o investimento, onde você vai poder buscar a sua autonomia financeira, a sua independência, a sua liberdade financeira, onde você vai ter condições de realizar sonhos e fazer outras coisas. Quando você chegar nesse estágio, você vai ganhar mais tempo para você e mais tempo para a vida. Você vai poder realizar mais. Então, toda essa proposta aqui é gerar de alguma forma mais tempo para você realizar aquilo que você quer. Então, a primeira coisa que eu quero que você conheça, que você saiba, porque nós conhecemos como nome popular, que é nome sujo. Vamos conversar sobre nome sujo? Por que nome sujo, gente? Quem tem nome sujo tem que limpar nome, mas como assim nome fica sujo? Nome é sujeira? E isso a gente precisa entender porque gera constrangimento. Sabe, tem pessoas que se sentem numa situação muito vexatória por estar com o dito nome sujo e faz tudo que pode da maneira que conseguir para limpar esse nome. Bom, vamos entender. Na verdade, isso é restrição de crédito, isso é CPF negativado. Eu tenho muito essa preocupação, meu nome está sujo, porque o que acontece com a pessoa que tem a restrição de crédito? Ela se sente, como eu disse, constrangida. E a pessoa que não tem? Ela vai fazer tudo o que puder para não sujar o nome e acaba se endividando ainda mais. Ou então, com tanta vontade, com tanta preocupação e tanto desespero de limpar o nome, essa pessoa acaba entrando em negociações que em breve ela não consegue dar continuidade, continua devendo e ainda perde esse dinheiro que ela já pagou na negociação. Então, tem que ter tranquilidade para entender que é uma restrição. Bom, o nome a gente tem a expressão, né? SPC, Serviço de Proteção ao Crédito. E a gente pode olhar sob duas perspectivas. A primeira perspectiva é, putz grila, caraca, tô com nome sujo, ou estou com restrição de crédito, estou negativado, não posso mais comprar, não posso mais fazer empréstimo, não posso mais fazer financiamentos e trazer isso como um grande sofrimento. Por outro lado, você tem uma outra perspectiva. Putz, grila, caraca, tô negativado, tô com restrição de crédito. O que eu faço para mudar essa situação? Então, uma é, ou você se entrega, ou a outra, você transforma. E o que eu quero é que você tenha o olhar de transformação e não de entrega. Combinado? Então, você se transforma. E eu gosto muito de um filme chamado Sing. Quem canta, seus males espanta. E tem uma cena lá que o Senhor Moon, ele acaba perdendo o teatro que o pai dele construiu com tanto, que era um grande sonho, né? E ele acaba acontecendo um acidente, eu não vou falar demais, senão vou dar um spoiler aqui para quem não viu, mas acredito que muita gente tenha visto. E ele vai lavar carro. Aí o amigo dele lembra ele a seguinte frase, que ele sempre dizia: quando se chega ao fundo do poço, só tem um lugar para a gente ir, que é para o alto. Então, se você considerar isso, ou seja, a restrição de crédito, o nome no SPC, o nome no Serasa como fundo do poço, o olhar de transformação é, só dá para eu ir para o alto agora. Só dá para eu olhar esperança agora, eu vou ter que transformar isso aqui. Agora, se eu fizer ao contrário, eu vou me deprimir, eu vou me entristecer, eu não vou conseguir ir bem no trabalho, eu não vou ter criatividade. Então, busque a perspectiva da transformação. Combinado? Tá ok? Então, deixa lá que eu tenho minha colinha aqui, né? Que quando é que uma pessoa tem um nome restrito, tem um CPF negativado? Quando ela atrasa, quando a pessoa atrasa algum compromisso. Tá? Alguma conta. Então, se ela atrasa conta de água, de luz, cartão de crédito, aluguel, telefone, enfim, esse atraso traz a condição da pessoa ter o seu nome lá no SPC, no Serasa, no SCPC, que daqui a pouco eu te explico o que é, tá bom?
Eu explico direitinho para vocês o que é. Então, a pessoa tem mais chance de ir para esses cadastros, tá? Para esse banco de dados. Mas não é automático. Não é assim, atrasei a conta de água, meu nome vai para o SPC. Não é isso. Quem faz essa informação a esses bancos de dados é o credor. E ele pode fazer a partir do dia seguinte, mas normalmente eles não fazem. Eles dão prazo. Então, chega até 90 dias para eles fazerem esse registro lá no banco de dados dessas instituições, como SPC e Serasa. Então, normalmente não é em cima da hora, tá? Eles dão sempre um prazo, vão tentando negociar, vão tentando. A partir do momento que eles vão notificar, eles têm que te avisar a pessoa. E essa pessoa tem 10 dias para quitar ou negociar essa dívida. Então, não é assim automático, você precisa ser notificado do que vai acontecer, notificada, para ter a oportunidade de dar aí ou pagar ou negociar. Cuidado na hora de negociar, para não negociar algo que você não tenha condições de arcar, tá? E eles vão sempre falar que é para ontem. Não, olha, isso aqui é só hoje, só hoje, só hoje. Mas você precisa ver se você consegue, tá? Antes de você bater o martelo ali. Então, não, tá bom, eu já ligo, eu já retorno. Faz assim, não sai aceitando qualquer proposta. Calma. Nesse momento é hora de ter calma, tá ok? Bom, e aí o que vai gerar para mim estar com o nome restrito, estar com o CPF negativado? Bom, a partir daí eu vou ter dificuldade de alugar um imóvel, vou ter dificuldades de pegar um empréstimo, fazer um financiamento, eu passo a ter dificuldades. Não é assim, olha, por exemplo, se é a faculdade, se você acabou não conseguindo pagar a faculdade, aquele período, a faculdade não pode te proibir de assistir às aulas, tá? O que ela pode fazer é, no próximo período, você só pode renovar a tua matrícula se essa dívida estiver em dia, ok? Tá entendendo? Então, existem proteções na lei de que as empresas não podem agir de forma a constranger essa pessoa que está passando por esse problema, tá ok? Então, no que o banco pode fazer não é te tomar simplesmente a conta corrente e fechar sua conta corrente, não é isso? Se você quiser abrir uma nova conta, aí sim o banco pode restringir. A pessoa que tem o cheque especial, o banco pode restringir, mas aquela que já está ali, ele não vai fechar. Agora, a grande preocupação das pessoas é, Cíntia, as empresas não contratam quem tem nome negativado? O correto, o certo é, a empresa ela não pode impedir alguém de se candidatar a uma vaga por conta do nome negativado, isso não pode, tá? Existem algumas exceções, por exemplo, mas são raríssimas as exceções e ainda assim talvez possam ser até questionadas, mas por exemplo, se o cargo é para um banco, para trabalhar em um banco, pode ser que aquele banco coloque essa restrição, mas no geral não pode. Tá? É cabível até uma indenização se a pessoa tiver provas de que não foi contratada por conta do nome negativado. Então, essa era a primeira coisa que eu queria falar com você, que eu queria acabar com esse mito, nome sujo, nome limpo. É um serviço de restrição ao crédito. E aí é um serviço de proteção. Se você pensar assim, é um impedimento para que a pessoa possa fazer mais dívidas, tá? Porque o crédito foi uma coisa boa que aconteceu aqui no nosso país, essa abertura de crédito, essa facilidade de acesso ao crédito. Não foi ruim. O problema é que não veio acompanhado de educação financeira. Então, assim, hoje em dia uma pessoa consegue fazer uma faculdade, ou conseguiria, talvez pouco antes da pandemia, com um pouco mais de facilidade quando eu quis fazer lá atrás. Era muito mais difícil. Hoje em dia há mais facilidade de você ter um cartão, há mais facilidade de fazer uma viagem por conta dos parcelamentos, porém não veio acompanhado de aprendizado, né? Não veio acompanhado de educação financeira e isso acabou levando muitas famílias ao endividamento. Eu não estou aqui para demonizar, para dizer que é ruim, que não serve, que não presta, não é isso.
Eu estou aqui dizendo que a gente precisa aprender a ser consumidores inteligentes e que a gente precisa aprender a organizar a nossa vida financeira, tá ok? Cuidado com expressões do tipo, eu posso morrer amanhã, tenho que viver o melhor da vida hoje. Toma cuidado com essas expressões eu não tenho dinheiro não, porque dinheiro não traz felicidade. Cuidado com esses pensamentos que acabam, em vez de te fazer evoluir, te fazem andar para trás. Então transforma os teus pensamentos, transforma aí a tua visão em relação às finanças. Não tenha vergonha de falar sobre o dinheiro. Dinheiro é algo que a gente precisa para viver, para realizar sonhos, não precisa ser um tabu, ok? Deixa eu beber só um golinho d'água, que eu vou para a segunda coisa que você precisa saber antes de negociar. Tô aqui falando da restrição de crédito. Não vou mais falar em nome sujo, nome limpo, tá? Vou falar em restrição de crédito. Só uma coisa, a empresa é que vai decidir, tá? Não é o SPC, não é o Serasa que decide se aquela pessoa com nome, com CPF negativado vai ou não ter crédito. Quem decide é a empresa que aquela pessoa está procurando. Tanto que tem muitas empresas que oferecem crédito para pessoas negativadas, vocês já viram? Tem empresas que se especializam nisso, tá? Então, não é o que tá ali o nome da pessoa, o CPF tá ali e ninguém... Não, depende. Cada empresa vai decidir o que vai fazer, tá? Agora, o que é o SPC? O que é o Serasa? O que é o SCPC? Que sopa de letrinhas é essa, pelo amor de Deus? Vamos entender. Olha, o SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito. Existe, se não me engano, desde 1955, se não me engano, é bem antigo, tá? E ele serve como um apoio aos lojistas, né? Tem o Serasa é o maior banco de dados aqui do nosso país e ele tem informações, se não me engano, o Serasa é o maior banco de dados da América Latina, tá? E ainda tem aqui que eu separei o SCPC, que é de uma empresa chamada Boa Vista. Elas não são as mesmas empresas, né? Não são órgãos públicos, tá? Elas são, o Serasa é uma empresa, o SCPC do Boa Vista é outra empresa, e eles também podem usar critérios diferentes para avaliar se uma pessoa deve estar com CPF negativado ou não. Então pode ser que uma pessoa esteja com CPF negativado no Serasa e não esteja nas outras, então vai variar. O que é isso? O que é o SPC, o SCPC e o Serasa? São bancos de dados, tá? São bancos de dados com informações que são prestadas pelas empresas. O SPC, ele cobra para você olhar o teu CPF. O Serasa e o SCPC Boa Vista, não. Você faz essa consulta de forma gratuita. Você só faz um cadastro. Hoje eu fui lá e fiz o meu cadastro só para testar, né? Que eu fico testando um monte de coisas. E o SCPC eu fiz lá o cadastro hoje e dei uma olhada lá. O Serasa de vez em quando eu mexo, até por curiosidade, por aprendizado. E essa não é a única função dessas empresas não, tá? Essas empresas, além desse cadastro, desse banco de dados, essas empresas oferecem soluções. E eu queria destacar o Serasa, que é o que eu mexo mais, eu pego mais informações e tal, e ele também tem um bom trabalho de educação financeira. Então eu acho isso interessante. Um pouco controverso, né? Porque ali ele ao mesmo tempo oferece cartão de crédito, oferece empréstimo, mas oferece também esse serviço de educação financeira, incentivando esse crédito consciente. Tá ok? Mais uma vez dizendo, não sou contra crédito, eu não sou contra essa abertura, essa facilidade, o acesso ao crédito. O que a gente precisa ter junto disso é a educação financeira, a inteligência financeira, tá ok? Então já falei, ponto 1, restrição ao crédito, já disse que não vou mais falar nome sujo, nome limpo, restrição ao crédito e os bancos de dados, SPC, Serasa, SCPC. Ponto 3 agora, deixa eu olhar a hora porque eu não quero ficar te prendendo, você deve ter muito agora para fazer, mas eu quero te dar uma boa aula. Olha, juros. Vamos falar agora sobre juros, ok?
Bom, juros eles podem estar contra a gente ou podem estar a favor. Quando eu considero que o juros está contra? Quando a gente precisa de um financiamento, de um empréstimo, vai fazer uma compra parcelada. Ah, você chega lá na loja, vê aquela peça de roupa maravilhosa, né? Eu adoro, né? Não tô criticando quem gosta não, porque eu também gosto. Mas a parcela, mas com juros do cartão. Então aqui, já tá aumentando o valor da sua dívida. Então, quando você faz um financiamento, aí eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso, sobre o custo efetivo total, que é muito importante você conhecer antes de fazer um financiamento e um empréstimo, que não basta olhar taxa de juros para você fazer alguma coisa desse tipo, que é importante você olhar o custo efetivo total, que ele pode encarecer a sua dívida. Então, os juros podem estar contra você nesse momento, encarecendo a sua dívida, tornando a sua dívida ainda maior. Às vezes, os juros já vêm na hora da compra, quando você faz um empréstimo. Então, os juros já estão ali. Você vai pagar parcelas iguais durante todo o período, mas já estão embutidos os juros, não é? Quando os juros também estão contra a gente? Quando nós atrasamos os pagamentos. Então, se a conta de luz venceu e você atrasou, a escola das crianças atrasou, inevitavelmente você paga os juros e a multa, né? Isso é inevitável. Então, esse é o momento em que os juros estão contra a gente. E quando os juros estão a nosso favor? Juros é uma coisa que normalmente a gente usa os juros compostos, tá? Então, olha assim, se hoje é R$100 e amanhã rendeu 1%, amanhã eu tenho R$101. Depois de amanhã, não vai render sobre os 100, vai render sobre os 101. Então, ele vai rendendo sempre sobre o último, tá? Sobre o último, a última taxa, o último rendimento, a última cobrança. Então, os juros compostos contra a gente é na hora do empréstimo, do financiamento, do atraso de pagamentos. E quando os juros compostos estão a nosso favor, que é lá, ó, que é o ponto B, que a gente está saindo do ponto A para chegar no ponto B. Quando? Na rentabilidade. Quando você passar a ser um ou uma investidora, um investidor. Que aí é você que está emprestando dinheiro ao banco e o banco vai te remunerar por esse empréstimo. Não é assim? Se você vai lá no Santander e pede um empréstimo, seja para que for, para pagar uma dívida, para fazer uma obra, o que não sei. Você está pedindo dinheiro ao banco e o banco vai te emprestar, mas ele vai aumentar a remuneração dele. Como? Te cobrando juros. Quando você vai lá no Santander, por exemplo, eu não estou fazendo propaganda não, tá, gente? Foi o que veio à minha mente. E faz um CDB qualquer lá, ou compra um tesouro, um título do tesouro direto, alguma coisa assim, é você que está emprestando dinheiro. Então, você que vai ser remunerado. Então, aí os juros compostos estão ao seu favor. A longo prazo, vai aumentar o seu patrimônio. Então, você está entendendo de onde eu quero que você saia e onde você chegue? Quero que você saia do ponto A, que é da dívida, que é para você aprender a amortizar sua dívida, ir pagando ela aos poucos e acabar com ela, e sair talvez da restrição e chegar lá no investimento, fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Então aqui, terceiro ponto que eu quero que você conheça: juros a favor e juros contra, ok? Outra coisa que pode te atrapalhar na negociação ou te ajudar, depende de como você vai se comportar nesse processo, é o bendito do score. Muitas pessoas se preocupam muito com o score. O score é o quê? Vamos lá, para tudo aqui para a gente entender. É uma pontuação que vai de 0 até 1000, tá? E aí, de acordo com a colocação da sua pontuação, a empresa vai entender se você é um bom pagador ou não. Ou seja, o score é uma tendência, ele tenta compreender o seu comportamento ao longo dos próximos 12 meses, a sua capacidade de fazer pagamentos nos próximos 12 meses, ok? Essa é a função do score. Aí, pode ser de 0 a 1000. É um parâmetro para as empresas, mas quem vai decidir
É a empresa. Cada empresa vai ter uma política, vai ter uma forma de trabalhar. Tá ok? Então, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. Não. A decisão é sempre da empresa que está fazendo que está negociando, que você foi buscar o serviço, a pessoa vai buscar o serviço, tá? E aí, o Serasa, por exemplo, ele tem 4 critérios. Eu vou explicar para você um por um. Vou explicar o que pode fazer o seu score reduzir e como você pode fazer o seu score aumentar. Deixa eu explicar uma coisa. Esse parâmetro é do Serasa, tá ok? O SCPC vai ter também um parâmetro parecido, mas um parâmetro dele. Não quer dizer que o seu score no SCPC, que algumas empresas vão trabalhar com SCPC, outras com Serasa, outras com todas, depende. Não quer dizer que tem que ser igual, porque o cálculo é diferente. Então, eu vou falar do Serasa. O primeiro critério do Serasa é pagamentos de crédito. Se seus pagamentos são feitos em dia ou com atraso. Então, se o pagamento é feito com atraso, diminui o seu score, tá? Agora, se o pagamento é feito em dia, você fizer todos os pagamentos sempre em dia, ajuda a subir, a aumentar essa pontuação do score, tá? Se você não está entendendo ainda o que é o score, você me conta aqui que eu repito, eu explico de novo, tá bom? Eu tiro sua dúvida. Então, o primeiro ponto é os pagamentos. Se estão em dia, ok, vai ajudando a subir o seu score. Se tiverem atraso, vão ajudando, infelizmente, a reduzir o score, tá? Segundo ponto, consultas a serviços de crédito, as simulações. Se uma pessoa começa a fazer simulação em várias empresas de empréstimo, por exemplo, ou começa a pedir cartões de créditos em vários bancos, ela vai entregando o seu CPF. E quanto mais consultas ao CPF, entenda que isso aqui é inteligência artificial, então quanto mais consultas ao CPF, há o entendimento de que a pessoa está com problemas financeiros, está precisando de crédito porque está com problemas. Então, se você quer elevar o seu score, se você quer fazer simulação, e é importante para você, você faça, tá? Eu estou falando assim, se você quiser elevar, você tem que parar com várias pesquisas ao mesmo tempo. Você tem que fazer de maneira esporádica, né? Não várias empresas ao mesmo tempo, porque vai sim reduzir o seu score, tá? Ele vai ter essa compreensão de que você está com dificuldade financeira. Aí, às vezes, você não fala, meu Deus, eu não tô devendo, eu até tava com restrição, mas já quitei tudo, tá tudo resolvido. Por que meu score não sobe? Não sobe porque talvez você esteja fazendo esses pedidos, fazendo simulações, porque o seu CPF está sendo observado. De alguma forma, alguém entrou lá, alguma empresa, e aí reduz o score, tá? Terceiro ponto. Vamos lá, o histórico de pagamentos. Como eu falei, às vezes a pessoa não entende, mas eu quitei tudo, sabe? Eu já não tenho mais restrição, porque o meu score não sobe? Por conta do histórico de pagamentos, tá? Ao longo do tempo, como foi a situação? Pagava em dia, não pagava em dia? Então, esse histórico, ao longo da sua vida, também vai influenciar e pode aumentar ou reduzir o seu score. Ok? O quarto e último critério, né, que eu vou mencionar aqui são os créditos que você contrata. Então, vai variar do tempo, vai variar o tempo de acordo com o tempo e com o uso do crédito que você fez. Então, se você fez um crédito para pagar em 5 anos, em 10 anos, então esse tempo também vai influenciar na sua pontuação, no seu score. Tá ok? E ele vai de baixo, que é de 0 a 300, eu não vou lembrar agora aqui toda a numeração, toda a pontuação, e vai até 1000, que é quando é considerado, né, de 701 a 1000, que aí é a melhor pontuação para o segundo Serasa. Porém, como eu te disse, isso vai variar muito, isso é um parâmetro para cada empresa, e elas vão definir como elas vão
trabalhar. E lembrando que o Serasa vai ter um critério, o SCPC vai ter outro critério, não quer dizer que todas elas você tem que estar com a mesma pontuação. Depende da sua situação de pagamentos, depende dos contratos que você tem, tá ok? Tá ok? Então vamos lá. Esse foi o quarto ponto. Agora eu vou para o último ponto. Para a quinta coisa que você precisa saber antes de negociar as dívidas, ok? Quinta coisa. Cadastro positivo. O que é o cadastro positivo e no que vai me ajudar a negociar as minhas dívidas? Vamos lá. O cadastro positivo é como se fosse um filme da sua vida financeira, tá? É um histórico da sua vida financeira. Ele se preocupa com a pontualidade dos pagamentos que você fez ao longo do tempo. Tá? O score é como se fosse o retrato da sua vida financeira. Ele está olhando aqui este momento, este recorte da sua vida financeira. O cadastro positivo ele já é mais amplo, tá? Ele vai olhar, ele se preocupa com a pontualidade de pagamento. Ele tem por objetivo que fornecer mais oportunidades e reduzir juros, assim, você ter uma oportunidade melhor, ter oportunidades melhores com juros menores. Então, de repente, o cadastro positivo pode te ajudar a pegar um empréstimo mais barato, por exemplo, do que sua dívida. E nós vamos falar sobre isso, que não é só pegar um empréstimo por pegar, tá? Você precisa ter clareza de tudo que você precisa fazer e definir se, de fato, o empréstimo vai ser mais eficiente para te ajudar a pagar uma dívida ou não, simplesmente só vai te endividar mais. Porque se isso tudo que você fizer, empréstimos, negociações, portabilidade, trabalhar para aumentar a score, para estar no cadastro positivo, se tudo isso não vier acompanhado de mudanças, de organização financeira, de planejamento, de inteligência financeira, não vai adiantar nada, porque daqui a pouco a pessoa pode estar na mesma situação novamente. Tá ok? Então, o cadastro positivo tem esse objetivo, te dar melhores oportunidades com menos juros. Então, ele também é um banco de dados de bons pagadores. O objetivo é privilegiar, né, expor ali como é a vida de um bom pagador. Então, por isso que a prioridade do cadastro positivo, são as pontualidades de pagamento. Antigamente era opcional uma pessoa estar no cadastro positivo. De um tempo para cá, todo mundo está no cadastro positivo, tá? Todas as pessoas estão no cadastro positivo. Aí é o contrário, né? Antes você pedia, agora você pedia para entrar, agora você pede para sair. Se uma pessoa não quiser permanecer nesse cadastro positivo, ela solicita a retirada do nome dela no cadastro positivo. Porém, o cadastro positivo também pode ser um bom indicador para elevar o seu score, ou seja, elevar a sua pontuação. Tá ok? Acho que tá ok. Não, já falei os 5 pontos para você, ó. Primeiro, esquece essa história de nome sujo, esquece no bom sentido, tá? Não se sinta constrangido ou constrangida por isso e nem fique enlouquecido buscando mais dívidas ainda para não entrar na restrição de crédito. Entenda que você pode ver isso sob a perspectiva de transformação. Aconteceu? Agora, o que eu vou fazer para mudar essa situação? Então, primeiro ponto, entender o que era restrição de crédito, entender o que era o CPF negativado. Segundo ponto, compreender o que era SPC, o que é Serasa, o que é SCPC, que bagunça é essa, que sopa de letrinhas são essas? Que são bancos de dados, tá? Bancos de dados que as empresas acabam fornecendo informações a esses bancos de dados. As empresas, algumas levam até 90 dias para dizer que uma pessoa está ou não inadimplente com ela. Lembrando que ninguém pode te tratar de forma vexatória, ninguém pode te tratar de forma constrangedora, nem fazer cobranças constrangedoras. Você entende que você deve, que você tem que pagar.
e o outro lado, que é o direito da empresa de receber, não dá ela o direito de te constranger. Tem que haver esse equilíbrio na relação entre o credor e o devedor, tá? E ela tem que te notificar. A empresa te notifica, te dando um prazo para que você possa pagar ou negociar. A terceira coisa que eu queria falar com você, que eu falei, foram sobre os juros. Juros contra e juros a favor. Juros contra são os atrasos, são os juros que estão nos nossos financiamentos, nos empréstimos. E os juros a favor, quando nós nos tornamos investidores e nos ajuda a aumentar o nosso patrimônio. Depois falamos sobre o score, que é essa pontuação que vai de 0 a 1000, tá? E que as empresas como o Serasa e o SCPC vão ter critérios e cálculos diferentes, que são referências para as outras empresas oferecerem crédito a uma determinada pessoa. E por fim, o cadastro positivo, que foi o que eu falei agora há pouco, em que todo mundo tá lá. Todo mundo. Aí as empresas vão olhar se é um bom pagador e se vão olhar se ele foi pontual, a pessoa foi pontual nos seus pagamentos. Então, gente, essas eram as 5 coisas que você precisa conhecer antes de começar esse processo de negociação. Para quê? Para que você dê uma parada, respire fundo, porque não tem como a gente combater um problema sem conhecê-lo. Entenderam? Se eu simplesmente quero pagar e ponto final, mas sem conhecer onde eu vou negociar, sem saber quais são os meus direitos, só também sabendo as minhas obrigações, mas conhecendo os direitos que eu tenho. Então, você não vai ter dificuldade, você vai fazer as coisas por intuição. E você buscando fazer por intuição, você corre o risco de daqui a pouco estar endividado de novo. Tá? Então faça com inteligência financeira, com conhecimento, busque sempre informações. Nunca aceite a primeira proposta de negociação. Primeiro você precisa ver se você tem condição de arcar com essa proposta. Se você não tiver, porque se você não tiver, daqui a pouco você abandona esses pagamentos e perde todo esse valor que você já pagou nas negociações. Tá ok? Essa aula foi muito conceitual, né? Muita coisa, muito cansativa até de ouvir, de aprender, mas são conceitos importantes que você precisa compreender para continuar nesse processo, na Operação Fechando as Contas 2021, rumo a 2022 mais leve, tá? Mais tranquilo, com a cabeça mais no lugar, conseguindo estabelecer metas para o ano que vem, já não começando 2022 com a corda no pescoço, ok? Papais e mamães, Dia das Mães, Dia das Crianças chegando, então vamos aí na hora de escolher os presentes, cuidado para não se endividar mais, escolha aquilo que está dentro da condição, a criança entende a gente, os maiorzinhos entendem as nossas dificuldades. E criança, às vezes, é a gente que cria aquele ambiente que tem que ser de tal jeito. E às vezes a gente chega com uma coisa e a criança vê tudo de uma maneira muito mais simples e vê a vida de uma forma muito mais feliz. Então, muito obrigada pela sua participação, Juliana, Dani, Samanta, João, Elaine, Maria José. Obrigada aí pelo carinho, pela atenção de vocês. Então, a partir de agora, nós estaremos aqui às quartas-feiras, tá combinado? E os próximos passos a entender sobre portabilidade, negociação, empréstimos e investimentos. Outubro está chegando, então você que está aí querendo fechar 2021 aí com as contas em dia, não deixa de fazer o orçamento desse mês. Eu fiz a proposta do 50, 30, 20, mas você tem que fazer do seu jeito aí que você acha mais apropriado para a sua realidade, tá ok? Lembrando sempre de elencar aquelas despesas que são de sobrevivência, que são essenciais, aquelas outras despesas que são flexíveis, tá? Que você pode, de repente, naquele dado momento não ter, e também sem esquecer de uma reserva financeira e de uma reserva para pagar as dívidas ou para negociar. Então, não deixa de organizar suas finanças. Início de outubro chegando, pagamentos chegando, contas a pagar,
Faz sua organização financeira e seu planejamento, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar uma mensagem para mim lá no privado, no direct, eu vou responder. Não precisa colocar aqui para todo mundo ler, que eu sei que muitas pessoas não gostam de falar sobre dívidas. Dívidas deixam as pessoas muitas pessoas constrangidas, sabe? Eu sei como é, que eu já passei por isso. Mas aí eu quero que você mande a pergunta lá no direct que eu respondo para você, tá? E dá uma força lá no YouTube, Organiza Finanças, se inscreve, assiste nossos vídeos, dá as suas dicas aí do que você acha que eu posso melhorar para trazer sempre o melhor conteúdo para você. Um beijo e vem conhecer também a mentoria Organiza Finanças, tá? Me chama no direct que eu te dou todas as informações. Obrigada, até a próxima!